que não significa que, ao enviar para Petros este tempo adicional, que o BPO vai aumentar. Eu já vi casos, né, hoje mesmo na palestra, uma pessoa mostrou o caso dela, que depois que ela computou mais 4 anos e 8 meses, uma coisa assim, quase 5 anos, tá, o benefício do BPO reduziu. Mas por quê? Que coisa mais estranha. Por que isso? Se a minha o fator de proporção aumentou significativamente, como é que o meu BPO diminui? Porque o BPO, né, é o fator de proporção. Volta para mim, por favor, nesse slide. O BPO é a suplementação vezes o fator de proporção. O fator de proporção cresce, mas a suplementação cai. Por que ela cai? Porque quanto maior o tempo de INSS da pessoa, tá, menor será o efeito do fator previdenciário, menor será a redução. Como o benefício é suplementação, a suplementação é a média salarial menos o INSS, se você tem um maior tempo de INSS, você tem uma suplementação menor. Se este efeito for maior do que o aumento do fator de proporção, o valor final do BPO pode cair. Mas, de toda sorte, gente, isso algum dia a Petros sempre acabará sabendo, porque quando a pessoa apresentar a carta de concessão com um período maior do que efetivamente ela tem, o BPO será reprocessado, porque nesses casos Então, ou encaminha agora, ou encaminha depois, mas de todo jeito isso terá que ser revisto em função deste tempo maior que a pessoa tem. Eu criei aqui alguns exemplos, não é exemplo para efetivamente a pessoa comparar a sua situação pessoal, é muito mais no sentido dela entender por que, às vezes, um colega em situação muito parecida com a dela tem benefícios diferentes. Porque, além da influência, que eu já falei, daqueles grupos e datas, etc., o benefício ele é fortemente influenciado pela data de ingresso. Né? Se você tiver um participante que entrou antes do decreto 81.240, esse participante não tem carência de idade, nem na aposentadoria por tempo de contribuição e nem na aposentadoria especial. Aquele participante que entrou após o decreto 81.240, né, ele tem 55 e 53. E aqueles do grupo 78 e 79, fruto de negociação, né, na mesa de negociação para o acordo de obrigações recíprocas, nós conseguimos reduzir em 2 anos essa carência. Né? Há muitos trabalhadores do grupo 78 e 79, né, que não valorizam isso, mas isso foi um ganho extremamente significativo conseguido na mesa de negociação, porque a empresa entendia, não via motivo para fazer esse ajuste, porque a grande maioria das demandas judiciais, quase a totalidade, ela ganhava. Então, por que ceder? Então, essa conquista de 2 anos menos de carência de idade para o trabalhador 78 e 79 foi um avanço muito grande. No caso da carência de tempo de contribuição, né, na aposentadoria por tempo de contribuição é 30 anos para a mulher e 35 para o homem, e na especial 25 para a mulher. É muito importante o seguinte, os exemplos que eu vou citar a seguir, eles partem das seguintes premissas. Vão admitir, né, um trabalhador com 45 anos de idade, um trabalhador com 45 anos de idade, tá? Que o início das suas contribuições para o INSS se deu aos 21 anos, então ele inicia as contribuições, ele começa a trabalhar no mercado formal aos 21 anos de idade e, consequentemente, então, ele teria 24 anos de INSS. Essas são as premissas deste exemplo. 45 anos de idade, iniciou com 21 anos e tem 24 anos de contribuição. Tá? Nesse caso, então, no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, o que a gente quer mostrar aqui é que o fator de proporção da mulher é diferente do homem. Por quê? Porque a carência de tempo de contribuição da mulher, ela é 5 anos menos do que o do homem. Vocês veem aí no quadro, né, que a mulher precisa de ter 30 anos, ela já tem 24, faltam 6, e o homem precisa ter 35, já tem 24, faltam 11.
E o efeito do decreto 81.240, grupo 78 e 79 para a mulher, faz diferença. No caso de uma mulher que não tem a exigência da carência de idade, o fator de proporção, nesse caso, daria 0,80, no outro grupo daria 0,75 e no grupo atual 0,7059. Enquanto que para o homem, como ele precisa de 11 anos de contribuição, não faz diferença nesse caso a carência, nesse caso de um homem de 45 anos, não faz diferença a carência de idade, o fator seria 0,6857, mas de todo jeito menor do que em qualquer situação da mulher. Já no caso da aposentadoria especial, não faz diferença homem e mulher, porque a carência de tempo de contribuição é a mesma, 25 anos. Aí vai pesar fortemente mais a carência de idade. Então, uma mulher, numa situação hipotética de 45 anos, ou um homem de 45 anos, para uma especial, tá? No primeiro caso, estaria faltando um ano, o fator seria 0,96. No segundo caso, do 78 e 79, estariam faltando 6 anos, 45 para 51, 6 anos, daria 0,80. E no caso de um participante pós-79, 53 anos de idade para 45, estariam faltando 8 anos, o fator daria 0,7059. Então, o BPO, ele é influenciado por esses fatores, ele é influenciado pelo volume de horas extras, ou um cargo comissionado da pessoa, no período dos 60 últimos meses. Aquele trabalhador que fez um volume muito grande, apesar de ter o mesmo salário base no nível de um outro colega, tá? Ele pode ter um BPO significativamente maior pelo efeito da média dos 60 meses das parcelas variáveis. Então, lembrando sempre que o benefício ele é influenciado por um conjunto muito grande de valores. Tá? Além do que o BPO tem que considerar todas as regras dispostas no plano PETOS. Regras essas justas ou injustas, adequadas ou inadequadas, são as regras que estão valendo no contrato. Nós temos que discutir a legalidade do contrato previdenciário. Então, ao considerar isso tudo, muitas vezes um benefício de alguém que você acha que tem uma situação muito parecida com a sua, dá valores significativamente diferentes. Tá? O valor do benefício do INSS que vai ser deduzido da média salarial, que é o SRB, no cálculo da suplementação, ele é definido pela situação do participante na DRC. Isso é importante, gente. Se o participante for aposentado e tiver em atividade na patrocinadora, vai ser considerado o valor efetivamente recebido na data de referência de cálculo, ou seja, 1/12. Para os demais, é um valor hipotético. Então, isso é muito importante por causa do seguinte: imagina uma pessoa hoje de 50 anos de idade, ou 52, não importa, que já tenha direito ao benefício do INSS e não o requereu porque não quis. Tá? Deve requerer imediatamente, porque senão ela vai cair no caso hipotético. E o caso hipotético considera o benefício do INSS dela aos 55 anos. Certamente considerará um INSS maior do que ela vai obter agora. Então, aquelas pessoas que têm condição de ter o benefício do INSS já devem requerê-lo agora para ter um benefício com data de concessão anterior à DRC. Porque aí ela crava o valor do benefício do INSS, tá? Porque ele ocorreu antes da DRC, tá? E não aquele benefício hipotético que vai ser calculado aos 55 anos de idade. Tá certo? Importante esclarecer isso. Se a pessoa já estiver aposentada em atividade na patrocinadora, o cálculo do BPO considera o valor efetivamente recebido do INSS na DRC. Se ela não estiver aposentado no INSS, o valor hipotético calculado com sistemática adotada pelo INSS, inclusive com fator previdenciário. O valor inicial do BPO pode ser visto caso se constate algum erro material, como tipo de benefício, nós já falamos, contagem de tempo, Então, isso fica claro no artigo 103. O artigo 103 diz que o valor inicial do BPO será apurado em caráter definitivo, de acordo com o previsto no regulamento e as bases técnicas do plano vigentes na data de referência do cálculo. Ou seja,
os critérios todos vigentes naquela data, o cálculo do INSS, etc. Porém, há uma ressalva, tá? Qual ressalva? O valor do BPO será revisto em qualquer época, então não é até a DRC, essa pressa de mandar a comprovação não precisa, tá? Ele vai ser revisto em qualquer época, na ocorrência de duas situações. Uma, constatação de divergências nas informações usadas no seu cálculo, ou seja, você tinha um tempo maior do que o que foi previsto, é uma divergência que vai ser acertada. Ou, se você obtiver na Previdência Social, uma aposentadoria de espécie diferente daquela no qual foi baseado o cálculo. Somente nessas duas situações. Então, vamos também falar de uma pergunta clássica. Rodarte, se o fator previdenciário cair e o INSS que eu receber lá na frente foi muito maior do que o estimado, o meu BPO será recalculado? Não. Essa diferença vai ficar a favor do trabalhador. Tá certo? Então, se mudar a legislação, a metodologia de cálculo do INSS e o benefício aumentar, claro que também, se por acaso a regra do INSS for mais perversa do que a atual, que é pouco provável, né, a regra atual além do efeito perverso da média dos 80% maiores salários, que é muito pior do que a regra antiga, que era a média dos 36 últimos, tá? Tem o efeito do fator previdenciário. Pior do que está, não tem como ficar. A tendência talvez seja melhorar. Se ele melhorar, tá? O lucro é de vocês, tá certo? Se ele melhorar, o lucro fica para vocês. Se não vai haver recálculo decorrente de mudança de regra do INSS, ok? Aqui também, eu fiz aqui um outro exemplo, né? Gente, lembrando que o BPO é um benefício individual. É impossível eu construir um exemplo que sirva para todo mundo. Talvez eu não construa um exemplo nem que sirva para dois. Mas eu estou aqui tentando fazer um exercício para vocês entenderem como é que foi a essência desse modelo, tá? Então, eu criei aqui uma situação hipotética de um participante que nasceu no dia 1º de dezembro de 61, eu sempre coloquei tudo em 1º de dezembro, porque a DRC é 1º de dezembro, para facilitar o raciocínio. Então, ele nasceu em 1º de dezembro de 61, ele se filiou ao INSS em 1º de dezembro de 81, com 20 anos, ele ingressou na patrocinadora e no plano na mesma data, em dezembro de 91, tá? E a DRC dele se dá em 1º de dezembro de 2010. Então, ele nasce em 61, em 81 ele filia ao INSS com 20 anos, em 91 ele entra para o plano com 30 anos, então hoje na DRC ele tem 49 anos, ok? Exatamente 49 anos. Consequentemente, pode passar, no caso de uma aposentadoria por tempo de contribuição, né, nessa linha do tempo, para ele se tornar elegível, ele tem que ter os 55 anos e 10 anos de vínculo ao plano. Então, faltam 6 anos, tá certo? Então, o fator de proporção dele, né, ou posso se dar numa linguagem de datas ou naquela de tempo que eu coloquei lá atrás, ele dá 0,8286. Tá? Então, este participante de 49 anos, que faltam 6 anos para se aposentar, o fator de proporcionalidade dele dá 29 sobre 35, daria 0,8286. Então, neste caso, voltando novamente ao meu exemplo, né, hipotético, né, de uma pessoa que tem uma média salarial de 5 mil e um benefício do INSS 3.130, que é o valor máximo de quem contribui para o teto, né, você já vê aí que o teto já tem uma perda significativa, por causa da média dos 80%. Né? Então, ele tem uma média salarial de 5 mil, um salário de benefício no INSS, e esse trabalhador que sai com 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, o fator previdenciário dele dá 0,72853. Então, presta atenção, aquela pessoa que contribui sobre o teto máximo da Previdência Social, de 3.430, se ela tiver 55 anos de idade e 35 anos de contribuição, ela sai com 2.280. Olha o nível da perda que essa pessoa tem, tá?
O benefício do plano, então, é a média salarial